Graça e paz. Amém. O Senhor nos abençoe. Nós estamos fazendo um estudo sobre Mateus e 2 Coríntios. Então, um intervalo aí. E nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Então, algumas partes não foram gravadas. E hoje nós vamos falar uma parte dela. E automaticamente nós vamos ler também um texto, né, para complementar, porque é pequenininho, né, da oração do Pai Nosso. Lê para nós, por favor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora lê Mateus 26, 36, 46. Jesus no Getsemane, antes de ser traído. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e descansais? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Porque justamente na oração modelo, ou oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedirmos a Deus para nos livrar da tentação. Eu poderia muito dizer assim, livrem da tentação, né? É um pedido a Deus, né? Ele vai dizer que vai estar lá em Mateus 6,13, não nos deixeis cair em tentação, é um pedido. E nós vamos estudar isso aqui no decorrer do tempo. Vamos procurar ser mais técnico possível, porque não vamos ter a detalhe, mas uma noção muito boa do que é tentação. Porque a tentação está incluída em toda a Bíblia. Desde Eva lá que cedeu à tentação e comeu do fruto proibido, e no decorrer de todas as passagens da Bíblia. A Bíblia, quando a gente entende o básico, igual nós vamos ver hoje, sobre a tentação, nós vamos entender muitas passagens da Bíblia que Paulo vai falar, vai esclarecer, não é? É um tema que a gente vai estar sempre falando. O tema da nossa homilia é: não nos deixeis cair em tentação. Vamos falar de novo, todo mundo junto? Não nos deixeis cair em tentação. Para entendermos a pregação, eu falei, vou ser técnico, né? Não vou entrar muito em detalhes. Esse texto que nós lemos foi uma passagem de Jesus do Getsemane, minutos antes, pode falar minutos, em que ele seria traído por Judas e levado para julgamento e crucificado. E ele foi orar, e por 3 vezes ele voltou para os discípulos estavam dormindo, né? Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou caís em tentação. Porque nós temos uma noção que tentação é 2 coisas, não é? Ou pecado sexual, alguém traiu alguém, coisa assim, ou financeiro. Nessas 2 coisas que a gente tem. E nesse contexto que os discípulos estavam dormindo, não tinha nenhuma coisa dessa. Não tinha grana envolvida e não tinha nem mulher ali por perto. Então a tentação, ela é muito mais abrangente, né? E nós vamos ver o que é a tentação. Para entendermos o que é a tentação, por exemplo, entender o que é pecado, que a gente já falou. O que é o pecado? Desobediência à vontade de Deus. Errar ou não atingir o alvo. É você fazer alguma coisa errada, não cumprir aquilo que estava proposto. Esse é o pecado.
O que é a tentação? É o desejo de desobedecer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Desejo de fazer algo errado. Na verdade, a tentação ela é um desejo de fazer alguma coisa que não pode ser feita. Se nós tivermos o desejo de fazermos alguma coisa boa, eu estou com o desejo de fazer um bolo e levar para a vizinha. Não é tentação. Mas de xingar a vizinha já é tentação. A tentação é um desejo errado que nós temos. Então, que é contra a vontade de Deus. Então, o que é resistir à tentação? O que é resistir? Resistir à tentação é não fazer o que deseja, mas fazer a vontade de Deus. Eu desejo uma coisa, meu corpo está pedindo, eu resisto. Eu não vou fazer o que eu quero, o que eu desejo. Paulo vai tratar bem isso. Aquilo, que eu não desejo é o que eu faço. E vice-versa. Não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então, ceder à tentação. O que é ceder à tentação? É fazer o que eu desejo, e não fazer a vontade de Deus. Eu tenho um grande desejo. E a vontade de Deus diz assim, esse desejo seu não é bom. Aí eu falo, não, eu vou fazer o que eu desejo. Eu mereço. O que é? Área para errado não falta, Porque eu falei, é muito mais abrangente do que a gente imagina, não é só alguma coisa detalhada. Porque resistir à tentação, ou seja, não fazer o que deseja. Porque a Bíblia diz para nós resistirmos à tentação, não fazer o que deseja, e automaticamente pedir a Deus para que não façamos. Desejos ruins, está compreendendo? Desejos ruins, a tentação é desejo ruim. Na NVI, Mateus 6,13, lê para nós, de novo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, o próprio versículo já responde. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se você não resistir à tentação, você vai cair no mal. Não é? Então diz assim, porque se fizer o que deseja, a pessoa sofrerá as consequências ruins dos seus atos. Então se nós fizermos o que nós desejamos, que é a tentação, ceder à tentação, e são coisas ruins, nós sofreremos as ações dos nossos atos. Então é uma luta. Um exemplo que eu sempre penso e gosto de dar, é como se o médico chegasse para a pessoa e dizia, sua glicose está muito alta. Se você não controlar, você vai ter que amputar partes do corpo, você vai ficar cego, vai fazer isso e tudo. Mas há um desejo ardente por comer doce. Para quem é viciado em doce, tem esse problema. Então ele vai lutar contra esse desejo dele. Se ele ceder o desejo, vem o mal, vai ficar cego e vai ter que amputar o corpo. Então você lutar contra aquilo que não pode fazer é uma luta muito grande. Não é fácil. Para quem é viciado em droga e alguma coisa errada na vida que ele faz, ele lutar. É fácil, pai? Não é fácil não. Quem me diz para resistir à tentação? Quem é que me diz para resistir à tentação? Um que me diz para resistir à tentação é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz para mim, resista à tentação. Que diz para me resistir à tentação? A Bíblia. Nós estamos aqui lendo, Mateus 6,13. E o outro que fala para nós resistirmos à tentação é a nossa consciência. Paulo vai falar isso, que há pessoas que não têm lei, mas pela sua consciência, ele obedece à lei. Quer dizer, às vezes ele não foi nem criado falando que aquilo é... Mas a consciência dele, não vou mentir, não vou roubar. Consciência dele. Então essas três pessoas sempre vai dizer para nós que não cedemos à tentação, fazemos o que desejamos. E quem diz para ceder à tentação? Três pessoas dizem cede à tentação. Então as pessoas que cedem à tentação vai ser
a nossa natureza. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. O Espírito diz assim, faz a vontade de Deus, faz o que é certo. E a nossa natureza diz assim, né? Tem uns desenhos animados que tem um anjinho do mal e um capetinha na cabeça do sujeito falando, né? Não tem isso? O anjinho do bem. É o anjinho, errei, ó, corrigindo. Então o anjinho do bem aqui, todo de branquinho, cáurea, né? Aquela coisa toda. E um com espetinho, não, faz o mal, né? Lá dos pica-pau da vida tem isso. Então vai ser uma briga da nossa natureza. Um lá diz, faz o que você quer. O outro diz, não faça que é fria. Não é? Há outro que diz, o diabo. Não foi ele que mostrou para Eva o que ela desejava? Ele anda ao redor de nós como leão querendo tragar. Ele não vai te engolir, mas ele vai oferecer aquilo que é errado que você deseja para você se dar mal. E o outro, esse é forte também, que diz para você ceder à tentação. O que é? O mundo. Eu ia falar a comunidade, cara. A comunidade, anota um ponto para ela aí. O mundo. Esse dia eu comecei a estudar um assunto, parei, ainda vou continuar esse assunto. E tem algumas práticas que é contra a Bíblia. E eu comecei a ver palestras. Então o sujeito conta as práticas que a Bíblia proíbe, ele usou muito argumento. Cromossomo XX, cromossomo XY, né? Testosterona, qual é o hormônio da mulher? Testosterona, aquela um é XX, mas tem mais hormônio assim. Nossa, você foi uma palestra longa, no fim eu já não estava entendendo nada. Ele está sempre querendo convencer com a ciência do recurso que aquilo que a Bíblia diz que não é certo, é normal. E olha que é perigoso, porque são as pessoas que estão nas faculdades. São os professores, as pessoas que estão ensinando nos nossos colégios. E nossos filhos têm que frequentar ela. Se nós não discipularmos nossos filhos em casa e na igreja, lá fora é o mundo que vai discipular. Certo? Qual é o mais fácil e o mais difícil? Qual que é o mais fácil? Vencer a tentação ou ceder à tentação? Qual que é mais fácil? Resposta: o mais fácil é ceder à tentação, fazer o que deseja. O mais difícil é resistir à tentação, não fazer o que deseja. Muito mais difícil. Tanto é que é difícil que na oração do Pai Nosso, que é modelo, ele ensina nós pedimos, me ajude a resistir à tentação, porque é muito difícil. Você tem que orar pedindo a Deus para te ajudar. Você acha que é fácil alguém que passou a vida inteira consumindo droga e de repente parar? Crack, lá na Cracolândia? Alguém que entrou na vida de ser mendigo, levantar cedo, cumprir horário, pagar a conta? Isso é quase impossível. Não é fácil não. Tirar a pessoa daquilo que é errado. É uma luta. Nós temos que entender o seguinte, por isso que eu falo que a tentação nós vamos estar sempre falando dela. Por que nós estamos sempre falando dela e na oração modelo entrou ela? Porque a tentação, ela vai estar sempre dentro de nós. Enquanto nós tivermos vida, nós estamos nessa luta daquilo que eu desejo, que não é bom, faço ou não faço. A natureza nossa é cruel. Eu gosto sempre de dar um exemplo assim, agora para o lado dos homens. Você está às vezes no ônibus, lendo o celular, alguma coisa, chega uma mulher muito bonita do seu lado. Um perfume forte. Você desconcentra naquilo que você faz. E você não estava nem pensando naquilo. A sua natureza humana é mais forte daquilo que você está concentrado. Para você voltar a ler e concentrar, é uma luta. Quem é ganancioso e vê uma oportunidade de fazer um negócio para ele ser lucrativo, que basta uma mentirinha desse jeito, basta uma assinaturazinha errada, uma assinatura, é uma
luta para ele não fazer. Vai ser a vida inteira nós lutamos. Alguém que era alcoólatra, quem estuda sobre o diz que não existe ex-alcoólatra. Existe quem parou de beber. Por quê? Porque aquele desejo vai perseguir ele a vida inteira. Ele vai lutar contra aquilo a vida inteira. Sabe de quem que eu escutei isso? De um ex-alcoólatra. Meu vizinho. Ele falou assim, conversando, e alguém falou assim: mas você já bebeu muito, né? E você parou, você é um herói. Ele falou assim: eu não deixei de ser alcoólatra. Eu só parei, escutei ele falando. Eu só parei de beber. Aquele desejo vai perseguir a vida inteira. E é um desejo muito forte. Para ele não voltar. A gente dá o ditado, deu uma recaída, não é isso? A gente usa muito. O sujeito recaiu. Chegou um ponto que ele não deu conta mais de segurar. E ele volta muito pior. Né? E ele volta muito pior. Como resistir à tentação ou fazer o que deseja? Então tá bom, eu pus a dificuldade. Como eu vou agir? O que eu tenho que fazer para resistir à tentação? Aí é que entra a oração modelo da oração do Pai Nosso. Não nos deixei tentação, mas livrai do mal. Jesus ensina a pessoa a pedir ajuda a Deus, caso contrário é impossível. Eu já vi pessoas viciadas, radicais, sem Deus, né? E para do vício de uma vez, e muitas delas têm que internar ou morrem. Tinha uma artista, uma cantora inglesa, usava um cabelão, esqueci o nome dela. Anne House. Ela era alcoólatra. E parou de uma vez da cabeça dela. E ela morreu por causa disso. Então é complicado. Né? Complicado. Jesus diz assim, lê para mim, João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus diz assim, ó, eu sou a videira. Videira é uva. Então aquele cachinho de uva para dar uva, aquele raminho para dar uva, ele tem que estar ligado à videira. Se você cortar, ele não vai dar uva. Então nós fazemos alguma coisa de bom, ou conseguimos vencer essa luta do desejo errado, se nós estivermos ligados a Jesus. E ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ele dá radical, ele não dá alternativa. Sem mim você não faz nada. Sem Deus você não faz nada. E nós cremos que Jesus era o Filho de Deus. Tem que estar unido a Deus. E outro, que vai nos ajudar a vencer a tentação, é através do Espírito Santo. O Espírito Santo. Em nós. Somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele é que vai nos ajudar. Porque Jesus subiu, está ao céu. Vou deixar o Consolador aqui, ajudando você. Então, eu vou ler umas partes aqui. Pus 1, 2, 3, pus 5 partes. Você quer ler, Fernando? Não, pode. Lê. Agora esse é o Romano? Pode seguir, seguindo, vai seguindo. É um com 5 hoje aí. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, 26a. Ele ajuda nossas fraquezas. O Espírito Santo, vai, lê o outro. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13a. Então o Espírito Santo nos guiará na verdade, não no erro. Vai. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Ele nos convencerá do pecado, que é errado que nós estamos fazendo, da justiça e do juízo. Depois nós vamos entrar em detalhes algum dia aí sobre esse versículo. Outro. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 4b. Então nós cristãos não andamos fazendo aquilo que desejamos, mas que o Espírito de Deus deseja, o que Deus deseja de nós. Lê o outro. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. Maravilhoso, maravilhoso. Esse aqui fecha tudo. Fala, não nos deixeis tentação, mas livra do mal. Livrou do mal, aí diz assim, se nós fizermos a vontade da carne,
Porque a inclinação da carne é morte. Então quando ele fala assim, ó, livre da tentação, é o meio que quer dizer, livrar do mal, da morte. Mas a inclinação do espírito, que não fazer a vontade da carne, mas do espírito, não fazer aquilo que é errado, é vida e paz. Romanos 8, 6, né? Romanos 8 é o capítulo, né? De vez em quando tira um tempo para ler Romanos 8. Vamos estar sempre lendo. Deixa eu ler a conclusão. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a nós pedirmos a Deus para nos ajudar e vencer a tentação, porque pela nossa própria natureza não conseguiremos, e ela nos levará para o mal. Ficou grande, vou repetir de novo. Lê para mim, você está melhor para ler. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a nós pedirmos a Deus para nos ajudar a vencer a tentação, porque pela nossa própria natureza não conseguiremos, e ela nos levará para o mal. Amém. Eu tenho pedido a Deus para me ajudar a vencer a tentação? Estou tentando vencer ela para a minha própria natureza, eu não estou nem aí, eu estou cedendo. Cada um responde a si mesmo. Vamos fazer a oração todo mundo junto? Vamos lá? Pai de amor, Pai que nos ajuda e nos socorre, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajude a vencer a tentação, para não sofrermos a dor do fracasso e derrota. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, obrigado por tudo, pela Tua palavra. Ajuda-nos a vencer a tentação. Essa luta constante, Senhor, entre o meu desejo do mal e o desejo do bom que o Senhor quer que nós façamos. Quer pôr na Tua presença, Senhor, todas as vidas, aqueles que precisam de um milagre, na área da saúde, na área familiar com os filhos, com a esposa ou o esposo. Ou, Senhor, põe na Tua presença, Senhor, aqueles que precisam de um milagre, Senhor, na vida financeira, que precisa pagar as suas contas e às vezes não está conseguindo, os que estão desempregados. Ou, Senhor, em todas as áreas, Senhor, que o Senhor venha agir, o Senhor, e abençoar a cada um que pede com fé, crendo, Senhor, que Tu responde às nossas orações. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. E amém.